uma polemicada aqui. Uma polemicada. Muito Uma bom polemicada. neologismo. Gostei do neologismo. IURD. IURD é uma sigla, tá, pessoal? Igreja Universal do Reino de Deus. IURD, que reino é este? E aí, como é que foi escrever? Foi você mesmo que escreveu isso aqui? Foi. Como é que foi escrever esse livro sobre a Igreja Universal? Este livro aí, ele já existe desde 2001. Desde 2001. Desde 2001. É antigo. E depois a gente foi melhorando, né? E nesse livro aqui, inclusive, eu deveria ter colocado aqui no final uma citação que eu não fiz. E aí eu aproveito o seu programa de grande audiência e faço a citação ao saudoso pastor Anelito. O doutor Anelito é pai do pastor Áureo Ribeiro. Pastor Anelito Ribeiro. Anelito Vieira. Doutor Anelito Vieira. Ele era advogado e pastor. O doutor Anelito, ele me entregou, no final da década de 90, um calhamaço de recorte de jornais que tinha todos os escândalos envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Parte desse material eu compilei e coloquei aqui num grupo, num capítulo chamado Questões Polêmicas. Aqui, Questões Polêmicas. Na página 65 desse livro, em Questões Polêmicas, todo o material que eu conto as problemáticas jurídicas da Igreja Universal do Reino de Deus, eu peguei do material citado e me dado pelo doutor Anelito. Doutor Anelito, que é pai do pastor Áureo. E eu o cito, eu aqui faço a menção dele, porque eu esqueci de colocá-lo aqui, de dar os créditos, porque o material era dele. E neste livro, ele tem muita similaridade com o seu, aquele seu livro que você escreveu, os assuntos que você abordou ali, eu abordo algumas coisas aqui também. E a linguagem desta obra é bem simples, porque a intenção é atingir um membro da Igreja Universal do Reino de Deus e trazê-lo a uma ponderação a respeito do que é praticado dentro da igreja. E eu acho que muita coisa do que nós falamos aí tem surtido efeito. Sim. Por exemplo, eu olho com muita boa perspectiva aquele genro do Edir Macedo, como é que chama ele, que faz lá o curso de casamento? Eu não me lembro o nome dele. Mas eu sei quem é. Isso, ele dá aquele curso de casamento, eu acho que ele é um outro padrão. E quando o Edir Macedo passa desta para outra, não sei se vai ser para melhor, mas quando ele passar desta para outra, eu acredito que o genro dele, se tudo der certo, se ele realmente assumir a igreja, eu acho que ele vai dar uma cara nova para a igreja. E ele vai, com certeza, colocar a Universal num patamar e num nível mais evangélico. Porque hoje eu entendo que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita. Uma seita neopentecostal. Neopentecostal. Veja, eu não penso assim da Igreja da Graça, mas penso assim da Igreja Universal. Eu fiz uma imersão esses dias sobre heresias neopentecostais e mostrei algumas coisas, inclusive umas coisas chocantes que eu vi sobre o passe da lua cheia, por exemplo, né? O passe da lua cheia numa sexta-feira 13. Você vai vir a receber o passe e você vai quebrar magias e tal. É macumba. É literalmente macumba. Eu fiz uma entrevista, tá no canal do CCP, há uns 15 anos atrás, com um babalorixá do candomblé aqui em São Paulo, chamado Fernando de Ogum. E nessa entrevista, o Fernando, num momento da entrevista, ele reclamava. Onde já se viu, senhor João Flávio, estas igrejas copiaram as nossas práticas, as nossas macumbas, as nossas mandingas, e tá gravado isso. E ele reclamando, né? Que a igreja estava igual a macumba. Exatamente, e ele estava bravo, porque onde já se viu fazer banho do descarrego, fazer 7 correntes, 7 disso, ele vai citando. Eu tenho lá o vídeo, quem quiser depois me chama no zap, que eu mando o link do vídeo. Então você vê a que ponto a igreja brasileira chega de um babalorixá do candomblé reclamar que ele está sendo clonado, copiado, sem copyright, sem direitos autorais. Então esse é o fim dos tempos, né? É lamentável. Alguém disse com muita propriedade, eu esqueci o nome do bispo que falou, foi um bispo, não foi você não, foi um outro bispo, que ele escreveu um livro sobre um artigo sobre a Igreja Universal, e ele fala que a Universal ela fez um sincretismo entre catolicismo romano, igreja protestante, xamanismo brasileiro e as afrodescendentes. Fez uma salada. Ela é um sincretismo. A Igreja Universal é isso.
Tá? Agora, você que é da Igreja Universal que está nos assistindo, eu não tenho raiva de você, não estou falando isso por raiva. Como disse o apóstolo Paulo, porventura me tornei vosso inimigo por lhes dizer a verdade. O que eu quero que você pondere. Você não precisa ser espoliado desse jeito. Jesus já pagou o preço. E o preço que Jesus pagou, não tem como alguém cobrar taxa sobre ele. Aconteceu um caso, quando eu era pastor na década de 90, lá na minha cidade. Dá pra contar, né? Dá. Aqui nós vamos ficar até meia-noite. Não brinca, não. Brincadeira. E aí o que aconteceu? Um casal, na época, a AIDS estava pegando forte. E as pessoas morriam mesmo. Não tinha esse coquetel. E um casalzinho que estava com AIDS, eu estava acompanhando eles, foi numa reunião da Fogueira Santa. Na época, o salário mínimo era R$100. Isso foi em 94. O RV para conversão para real e os R$100 era o salário. E o bispo pediu lá, também não é você, o bispo lá pediu R$100 por envelope para ele receber a cura da AIDS. Puxa vida, hein? Ele falou, eu tenho R$100 aqui, mas único R$100. Eu posso colocar no envelope 50 para minha esposa e 50 para mim, para a gente receber os dois juntos a cura, porque eu não vou pagar eu não vou receber só eu a bênção e a minha esposa vai ficar sem. Meu Deus. O bispo olhou para ele e falou assim, oh, meu amigo, tá vendo esse terno aqui? Isso aqui é fé. Por isso que ele é de primeira linha. Ele é top, esse terno. Se você quer receber a cura, você arruma mais 100 e para você e mais 100 para ela. Senão você vai morrer doente. Meu Deus, hein? O cara chegou no outro dia, eu fui visitá-lo, porque ele não foi, ele tinha ido na Igreja Universal no domingo, e eu não fui domingo na nossa igreja, que é a igreja dele, então eu fui visitá-lo. Ele estava começando aí na nossa igreja. Cheguei lá, ele estava chorando, a esposa me contou essa história. Aí eu falei, olha, minha avó dizia que macaco que pula de galho em galho, uma hora o galho quebra e ele cai no chão. Você fica pulando de galho em galho aí, você tem que ficar firme na sua igreja. E outra coisa, o problema, eu falei para ele, não é você morrer, o problema é você ir para o inferno. Deus não liga se a gente vai viver ou morrer. Deus liga se nós vamos para o céu ou para o inferno. Porque o Deus bíblico, né, aproveitando, ele não predestinou ninguém para ir para o inferno, viu? Essa ideia de predestinação para o inferno foi anatematizada em Orange em 529, dizendo que é uma coisa horripilante e maligna. Não fui eu que falei, tá? Foi Orange. Depois a gente pode voltar nisso. Sim, que eu tenho mais para falar. Essa parte de predestinação está no final. Então, voltando à questão... eu acompanhei aquele casal, graças a Deus eles morreram salvos, eu fiz o velório dos dois, e eu creio que um dia eu vou encontrá-los no céu. Amém. Mas como pode vender uma cura? Como pode comercializar uma coisa que foi paga pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário? É inadmissível, né? Nem todos os pastores fazem dessa forma, né? Mas a doutrina em geral ela é voltada a isso, né? Dessa barganha com Deus, de sacrifícios, né? Você vai obter bênçãos por meio de sacrifícios e tudo mais. Eu tenho recebido muita gente aqui na nossa igreja, né, que tem aberto os olhos, né? Foi legal o que você falou, né, João? Porque o que nós fazemos aqui, pessoal, apologética, não é para ganhar um debate, né? Não é para ganhar dinheiro. Nós fazemos apologética para ganharmos uma vida, para ganharmos uma pessoa para Jesus, para ensiná-la o caminho da verdade, né? Então não tem nada a ver com aqueles que vão na Igreja Universal, não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová, mas com a doutrina testemunha de Jeová, não tem nada a ver... Nós estamos falando da temática. Exato, não tem nada a ver com os espíritas, mas com o espiritismo. Outra né? coisa importante falar, já vou interpolá-lo, é que quando nós citamos neopentecostalismo, nós estamos falando de uma problemática social. Isso não é doutrinal. Neopentecostalismo é uma questão social. A minha igreja é histórica, mas tem muita igreja batista neopentecostalizada. Então, não estou aqui satanizando o neopentecostalismo. Ao contrário, tem muitas igrejas neopentecostais que estão no sistema ali do neopentecostalismo, mas bíblicas, até ortodoxas. Muitas igrejas. Então, o fato de uma igreja seguir a linha neopentecostal não faz dela uma igreja antibíblica. Nada disso. O problema são as doutrinas e modismos que há no meio neopentecostal. Outra coisa, a Bíblia fala de heresia de perdição e heresias, que Paulo diz que é até importante que haja entre vós. Sim. Paulo fala isso aos Coríntios. Então veja, gente, o problema é que
o neopentecostalismo ele tem muitas heresias que não são de perdição. Então a gente faz críticas para que eles tentem resolver isso. Agora, quando a heresia é de perdição, aí é outro problema, que já já a gente vai chegar lá.